Antes de tudo, oferecer para você aqui conhecer a minha obra, Zorgenwälder, A Redenção. Vou deixar aqui do ladinho um vídeo que eu fiz contando a história dele. Inclusive eu tenho outras obras lá no site Clube de Autores, lidando aí também com alienígenas, que é um assunto que eu gosto. E nunca esquecendo que tem mais 3 canais aqui no YouTube fazendo a resenha desse livro. « 1912, 14 de abril, 23 horas. Por esse momento, um dos maiores navios já construído pelo ser humano ia para o fundo do Oceano Atlântico, deixando um saldo de 1.500 mortos. Propagado mesmo durante a sua construção, já era dito que seria inafundável. O Titanic nem Deus afundaria. E para deixar a coisa mais controversa ainda, seu nome é baseado nos titãs, que a cultura grega taxa que são deuses mais antigos ainda, mais poderosos, mas que mesmo assim, por arrogância e ganância, simplesmente acabaram sendo extintos. E esse navio pode ter tomado esse rumo. Início do século XX. A época era simplesmente em que as máquinas estavam se tornando mais importantes, fazendo o trabalho mais pesado, mas a velocidade começava a se tornar algo tão importante quanto a sua potência. E a entrega das coisas, o chamado correio pelo mar, não era diferente. Tanto que RMS, que está antes do próprio nome Titanic, significa algo semelhante a navio a vapor do correio. A entrega de coisas e de documentos era muito importante. A White Star Line estava nesse mercado, mas a sua concorrente, a Current, desde 1907 já tinha, posso dizer, um nome mais garantido nessa área. Seus navios Mauritânia e Lusitânia, que pesavam, posso dizer, cerca de 35.000 toneladas, eles estavam conseguindo, graças a um sistema de turbinas, deixando de lado o uso do carvão, a fazer uma viagem da Europa até Nova York em média 5 dias. Pode-se dizer, claro, que o consumo de combustível era bem menor. Mas a White Star não estava interessada apenas em bater recorde de tempo. A White Star também queria transportar pessoas. A primeira classe, os ricos, que deveriam chamar esse barco de navio dos sonhos, o paraíso sobre o mar, e tantos outros nomes destacando seu luxo. Eles também queriam levar grandes efetivos de trabalhadores, a chamada terceira classe, que estavam de fato indo aos milhares para a nova terra da liberdade, em busca de novas oportunidades de vida. Mas o seu novo navio também deveria ter um destaque na área da segurança. Assim, por volta de 1908, eles resolveram barbarizar na sua ganância. Mandaram uma empresa chamada Harland & Wolff, de Belfast, Irlanda, começar a construir 3 grandes transatlânticos. Um novo, inclusive, estaleiro foi construído, tamanha era sua medida. O Titanic e o Olympic seriam os 2 primeiros, construídos, pode-se dizer, lado a lado, tanto que o apelido deles foi chamado de Irmãos Gêmeos. Um pouco mais tarde, ia iniciar a construção do Britannic, que a princípio receberia o nome de Gigant. Claro que a propaganda da White Star era grande, já destacando o tamanho e a segurança, já que, apesar de toda a vontade de lançar esses 3 navios, que o custo ficaria em média de 7 milhões de dólares cada um,
hoje seria cerca de 160, 180 milhões de dólares, deixaria eles em tamanho proporcional, muito, mas muito elevado. Todas as áreas, riqueza, segurança e tamanho. Mas nem a Heartland e The Wolf, muito menos a White Star, eram muito inovadores. Tanto que os navios ainda seriam movidos praticamente a carvão, apesar do Titanic ter recebido aí, né, uma turbina extra. Mesmo assim, eles não eram navios assim inovadores. Eles eram apenas navios que pegaram tudo que já tinha naquela época e elevaram a um nível superior. A empresa calculava que em média demoraria a viagem desses enormes transatlânticos 10 dias da Europa até os Estados Unidos. Claro que apesar de propagarem a segurança e o luxo, a imprensa já começava a questionar a certa lentidão que teriam esses enormes mamutes no mar. Mas é claro que todo um trabalho prosseguiu sendo feito, já se propagando como os navios sendo inafundáveis. Titanic, inclusive, nem Deus afundaria. Mas de pressão em pressão veremos que mais à frente os diretores da White Star acabaram sufocando ao ponto velocidade, e que seria uma das bases para acontecer essa tragédia, já que 1.500 vidas o Titanic deixaria nas gélidas águas do Atlântico, e que até hoje ainda é considerado o maior assassinato, pode-se dizer, de pessoas em um barco civil. Inicia a construção do Titanic. 3 meses depois, iniciaria a construção do Olympic, que foram construídos lado a lado. Para isso, 6 dias por semana, em média 15 horas de trabalho, cerca de 16 mil funcionários viriam bater, transformando pouco a pouco essa base de metal em verdadeiros gigantes. Claro, cerca de 400 pessoas se machucaram e umas 10 morreram. Mesmo assim, pareciam formigas em um torrão de açúcar. Muitas medidas, inclusive, do próprio Titanic, tiveram que ser feitas de forma especial. As chaminés, por exemplo, que tinham em torno aí de 30 metros de altura, tiveram que ser feitas fora da indústria responsável pela construção da mesma, porque as chaminés não cabiam lá dentro. Toda a parafernália seria gigantesca nessa primeira fase. Afinal, seriam cerca aí de 26 caldeiras, cerca de 50 toneladas cada uma, 150 fornalhas, 2 grandes motores, cerca de 20 metros de altura. Uma das inovações e poucas que tinha seria o controle da cabine sobre portas de emergência que se fechariam lá na sala das máquinas em caso aí de algum tipo aí de inundação, mas que seria difícil, afinal o casco seria duplo. Uma das outras grandes desafios da engenharia da época, e que a White Star se orgulhava de fazer esta propaganda, que o Titanic estava feito para ser inafundável. Seu comprimento ficaria em 270 metros, 28 metros de largura e cerca de 53 metros de altura, ficando semelhante a um prédio com cerca de 18 a 20 andares. Tanto que posterior, a tripulação teria cerca de 15 dias para conhecer todo o interior. Finalmente, a primeira etapa do Titanic fica pronta. Então ele é rebocado, já que é feito aí em Belfast a primeira fase, que seria o trabalho no dito metal mais bruto. Ele seria agora levado para o Dick Thompson. Esse estaleiro na Inglaterra faria todo o trabalho de pintura e incremento interno. Nem precisa se dizer o nível de importância e de detalhamento que foi, a fim de que se tornasse de fato o chamado navio paraíso. Ele estava pronto. Dia 4, ele já está no porto de Southampton,
que seria o sul da Inglaterra, o maior porto que existia nesse país na época. E já dia 10 ele partiria sim para uma grande viagem de inauguração. É claro que se estranhou, né? O navio ficou pronto numa semana e na outra já se meteria em uma grande viagem. Mas o pensamento positivo da White Star era tão grande que poucas horas aí de teste já foi o suficiente. A meta seria colocar sim o máximo possível de propaganda sobre essa realeza dos mares. A White Star não poderia bobear, ela teria que ter lucro, já que o Olympic acabou ficando pronto bem antes, né, do Titanic, foi lançado ao mar, mas sofreu um grave acidente que deixou a White Star, pode-se dizer, de calça na mão, já que a seguradora não queria pagar. O mesmo acabou entrando em uma colisão contra um navio da marinha inglesa, e parece que o capitão Smith, que também seria capitão dessa viagem do Titanic, a princípio os planos eram ele se aposentar nesta viagem, estava pilotando esse navio, mas mesmo assim toda a investigação deu que o navio Olympic é que foi culpado na história, e a seguradora não estava querendo pagar um centavo. E a colisão, olha, havia sido bem feita. Ele não chegou a afundar, mas teve que voltar ao estaleiro e ficar ao lado aí do Titanic de novo, a fim de poder ser construído, refeito outra vez. O navio tinha cerca de 50 mil toneladas, poderia levar até 15 mil toneladas em mercadoria, 2.700 pessoas como passageiros e cerca de 900 na tripulação. O capitão Smith tinha cerca de 25 anos de experiência, 24 destes só na White Star, faria as honras dessa grande viagem. Devido a toda a situação, pode-se dizer, no seu potencial de segurança e na sua capacidade até de engenharia, ou cerca de 20 botes, a quantidade mínima é que foi colocada na inauguração. Afinal, se colocassem mais, e o máximo ele deveria ter levado até 60 botes, que eu falo os botes de madeira, né? Aos poucos foram sendo retirados por uma questão de estética, já que os botes teriam que ficar para fora do navio, que não deixaria a coisa muito bonita, né? E se tivessem que ficar dentro do navio, praticamente ocupariam todo o convés. Convés que seria usado pela primeira classe fazer as suas caminhadas. Haveriam outros 10 botes aí, infláveis, dobráveis, outros tipos, né? Mesmo assim, a confiança era tão grande que não havia mais o que se esperar. Era hora do Titanic cair na água. E foi o que ele fez. Por volta do meio-dia do dia 10 de abril, partiu para a França e posterior para Belfast, onde acabou pegando mais algumas dezenas de pessoas. Mas, ao se aproximar da França, o navio ele perde um pouco o controle e quase bate em outro. O capitão Smith estava notando, né, que aquele gigante parece que tinha vontade própria. Mesmo assim, os sobreviventes posterior da tragédia deram muitos elogios em relação às acomodações da terceira classe, que a White Star fazia questão de deixar a terceira classe com mais ventilação, mais luz, mais espaço, mais pias, mais vasos sanitários e até 2 chuveiros. Tudo isso para que a terceira classe quisesse viajar mais com a White Star. Inclusive a alimentação que a segunda classe fazia, composta aí por pequenos empresários e pessoas donas aí de bons empregos, né? A refeição que eles faziam, a terceira classe também estava fazendo. Até o refeitório era melhor. Porque a ideia da White Star era a primeira classe pagar todo o custo, né? Passagem ficaria em média o que hoje seríamos 80 mil dólares, né? Cada passagem da primeira classe. E a segunda classe e terceira classe seria o lucro que eles obteriam. Inclusive eles até comentaram, né, que praticamente não viram muitos ratos. E
com cerca de 2.200 pessoas. Tudo que eles tinham agora era o Oceano Atlântico que os separava de Nova York, que seria a próxima parada. Para a sorte de todos, né, cerca de 1.000 passageiros que ainda poderiam embarcar acabaram não embarcando. O que cá entre nós foi uma tremenda sorte deles, que só teria piorado a tragédia. Tudo transcorreu, pode-se dizer, consideravelmente tranquilo. O gigantesco navio, né, agora tinha simplesmente todo o Oceano Atlântico à sua frente. E o capitão já começou a demonstrar até um pouco de ousadia na velocidade. Nesse momento, já era visível que posterior os oficiais que sobreviveram relataram a pressão, né, de certas pessoas, né, fortes aí da White Star, que chegaram a descer na sala de máquinas, né, para pressionar, solicitando mais velocidade. O gigantesco navio chegou a impor cerca de 22 a 23 nós de velocidade. Pode-se dizer uma velocidade forçada para motores que ainda estavam amaciando. Infelizmente, a parte elétrica do navio começou a demonstrar pequenos problemas aqui e pequenos problemas acolá. Até que, no dia 13, houve praticamente um pane geral, o que complicou muito, né, o trabalho do telégrafo. Dia 14, o telégrafo ficou muito, mas muito ocupado, mandando todas as mensagens, bem como recebendo aquelas que não foi possível se fazer o trabalho sobre o dia 13, devido ao pane aí na parte elétrica. E mesmo assim, o trabalho do telégrafo ainda contava com um certo trabalho manual a fim de poder se carregar de energia. Mas começou a chegar pouco a pouco avisos de grandes icebergs. Anoiteceu, o navio manteve ainda uma alta velocidade, entrando em uma área em que sobreviventes também relatam, né, a escuridão era muito grande e o mar estava calmo, feito um rio. E isso ocorreu de fato devido a um problema climático, né, sofrido na época. Os vigias que estavam lá na torre, uma torre também mais bem preparada para esse tipo de situação, não contavam com os binóculos. Depois foi descoberto que os binóculos, né, eles estavam em outro lugar e infelizmente um funcionário que foi substituído na última hora deixou eles na sala errada. Também há informações de que ele deixou na sala certa, mas trancou e levou a chave embora. Claro que se questiona, né, se a chave não deveria ter cópias, né? Mas tudo isso aí são pequenos probleminhas que vai se juntando até acontecer uma terrível tragédia.